Já parou para pensar que tu pode estar vivendo de migalhas? Eu vou exemplificar. Digamos que o teu chefe elogia teu trabalho, uma amiga diz que tu tá linda, teu filho te abraça e diz que te ama, e tá tudo bem em ficar feliz por isso. Até porque esse tipo de coisa a gente gosta de ouvir. Porém, vai ter um dia que o teu colega vai criticar o teu trabalho, que a tua mãe vai dizer que tu engordou, que o teu filho vai parecer mais apegado ao pai do que a ti. E nesse dia, teu mundo vai cair. É normal ter dias bons e dias ruins. O problema é quando a gente vive de confete. Sabe o que é viver de confete? É viver esperando o próximo elogio, para que a gente se sinta bem e para que a gente acredite que está no caminho certo. O problema é quando esse confete não vem. Até porque as pessoas não vivem para te elogiar. Então tu não pode viver para receber elogio. Tem uma frase que reflete bem isso que eu tô tentando dizer. É uma frase bem conhecida. Viver de migalhas é passar a vida inteira sentindo fome. O que eu quero dizer com isso? A gente espera do outro que aquela aprovação venha. Muitas vezes o outro não tá nem aí para te aprovar ou não. Ou muitas vezes o outro não quer te aprovar. Até às vezes verificando as coisas positivas que tu tem, ele se cala e só abre a boca quando for para criticar. E se tu não vivesse de migalhas esperando essas aprovações, não aconteceria nada. A pessoa critica, tu ouve, questiona se ela tem razão e segue em frente. Agora, quando tu vive esperando essa aprovação, essa migalha de afeto, essa migalha de aprovação, tu não consegue dar sentido à tua vida. Tu não consegue achar que tu pode. E isso é muito problemático. Porque tu vai passar a tua vida inteira em busca de pessoas que alimentam esse teu sentimento. E aqui eu não tô falando sobre uma pessoa passar a vida inteira dela sem querer se emocionar, sem sentir amor, sem sentir afeto. Não. É conseguir entender o amor dos outros, o afeto dos outros, mas sem necessidade de que isso seja diário e que para seguir as tuas metas, as tuas ambições, os teus sonhos, os teus objetivos, tu precise que alguém vá lá e te elogie. Não caia no argumento que as pessoas se completam, que tu precisa da aprovação, seja do pai, da mãe, da amiga, da comadre, do marido, do namorado ou do filho. Tu não precisa dessa aprovação, desde que tu esteja consciente em direção ao teu caminho. As pessoas que aceitam migalhas possuem apenas o suficiente para existir. Só que essa existência, ela não é plena, ela não é feliz. Porque a minha felicidade está sempre na mão da outra pessoa. Eu tô sempre aguardando, eu faço alguma coisa e eu espero que alguém venha e diga, tá certo ou tá errado. Se a pessoa fala tá errado, eu nem avalio, eu simplesmente me frustro. Se a pessoa diz tá certo, eu também não paro para avaliar e sigo em frente que nem um trator, sem medir as consequências que ali na frente pode dar porque tem um terceiro me dizendo que eu tô certa. Tu te sente só? Te sente inferiorizada? Então sim, corra atrás de avaliações. Avaliações que vão te colocar no prumo. O que é que essas pessoas podem te dar de aconselhamento que vai melhorar a tua função, a tua meta, o teu desenvolvimento pessoal? Sim, é possível esperar a argumentação, a avaliação de uma pessoa para se tornar melhor.
Agora não viva de migalhas. Não viva esperando a aprovação. E para isso, existe uma técnica muito simples para conseguir saber se tu tá vivendo de migalhas ou não. É pegar o foco da tua vida hoje que te traz insatisfação, que tu percebe que não tem um fluxo saudável, que tu tá sempre pedindo a opinião ou aguardando o elogio de alguém, e te perguntar: o que é que esse elogio vai fazer por mim além de alimentar o meu ego? Porque melhorar ego, alimentar ego, não significa ter autoestima. Não significa ter autoconfiança. É um prazer momentâneo a curto prazo. O que é que esses elogios vão te trazer? Se tu me disser que vão te trazer um norte, que tu vai conseguir ter uma avaliação mais clara para saber se o que tu tá fazendo realmente é eficaz, não aguarda o elogio. Senta com essa pessoa que tu te importa e conversa e pede uma avaliação formal. Se for no ambiente familiar, senta com aquela pessoa, fala das tuas angústias e pergunta o que ela sente. Agora, se tu acredita que tu não precisa fazer isso, que tu só tá aguardando os elogios, tu tá vivendo de migalha. E para acabar essa nossa reflexão aqui, eu vou usar uma frase também bem conhecida: quem vive de migalha é pombo. O pombo consegue existir comendo migalhas. Tu não é um pombo. Te sente triste na maior parte do tempo? Os teus apelos e sentimentos estão sendo ignorados? Isso é o problema de autoestima gritando alto dentro das migalhas que tu tá esperando receber. E o problema tá em esperar receber. Porque as pessoas recebem esse tipo de migalhas ao longo da vida. E para elas é um plus. Ou seja, eu recebo um elogio e ok, eu fico feliz. Mas se eu não recebo ele, eu sigo em frente. Eu não fico esperando pela outra pessoa para que ela reforce as minhas atitudes, para que ela reforce os meus sentimentos. Eu simplesmente sigo fazendo as coisas que eu acho certo. E quando a crítica vem, eu escuto, analiso, absorvo se necessário, descarto se necessário e simplesmente sigo, porque eu não preciso de migalhas para viver. Aqui eu tô falando de migalhas de todos os tipos de pessoa. A gente vê muitos livros e muitos cursos falando de migalhas sentimentais com relacionamento amoroso. E sim, existe também as migalhas num relacionamento, mas não só neles. As migalhas estão naquele relacionamento de amizade, as migalhas estão naquele relacionamento profissional, as migalhas estão nos relacionamentos sociais, nos relacionamentos familiares. E a gente precisa identificar se tá vivendo esperando o elogio do outro. Se tu vive esperando um elogio para conseguir capacitar aquela atuação e continuar fazendo, significa que sim, tu depositou as tuas esperanças na mão dos outros. Se tu faz alguma coisa muito boa, que tu te sente muito boa e tá esperando um elogio, ok. Quando a gente se admira, quando a gente admira o nosso trabalho, as nossas atividades, os nossos feitos, é normal esperar um elogio. Mas e se ele não vem? E se as pessoas que estão ao teu redor não estão prestando atenção naquilo? Tu vai te frustrar?
Tu vai te questionar por que ninguém elogiou? Não é preciso esperar. O elogio sincero é um bônus. Alguém aplaudir o teu sucesso é um bônus. E digo mais, para que tu tenha isso verdadeiramente, te cerque de pessoas que querem o teu sucesso, seja ele pessoal, emocional, profissional. Porque se tu te cercar somente de pessoas tóxicas, é o tipo de migalha que tu nunca vai receber. É o tipo de elogio sincero que tu nunca vai receber. Eu tive uma cliente há pouco tempo atrás que ela queria muito ter o reconhecimento profissional dentro do ambiente de trabalho dela e ela se esforçava muito para isso. E esses elogios nunca vinham, porque o gestor dela achava que ela não estava fazendo mais nada do que a obrigação dela, fazendo um bom trabalho, ela recebia para isso. E os colegas dela tinham inveja por ela render mais, por ela ser mais criativa, por ela resolver com mais facilidade os problemas do dia a dia. Se ela esperasse por migalhas, ela teria se frustrado e feito feijão com arroz do dia a dia. Mas não. Ela queria ser valorizada e ela só conseguiu se sentir mais leve quando ela percebeu que essa valorização vinha dela, que essa valorização era mecânica. Ela queria um aumento de salário, ela queria progressão na carreira. O chefe dela, o gestor, não precisava ficar toda hora elogiando ela, desde que lá, dentro do plano de cargos e salários, ela estivesse cumprindo com todas as metas. Os colegas não precisavam ajudar, motivar, elogiar. Até porque naquele momento eles eram concorrentes dela. E ela entendeu isso. Ela entendeu que esse reconhecimento era mecânico, ela queria em troca disso uma melhor remuneração, e para isso ela estava seguindo com a estrutura de cargos e salários do cargo dela. E esse reconhecimento veio depois de 6 meses. E não veio nem através do gestor dela. Veio através de um diretor. Não foi o gestor dela que passou 6 meses dando tapinha nas costas dela e dizendo que ela era o máximo. Ele só observava e fazia a avaliação mensal. Vocês conseguem entender que nesse exemplo, ela não precisou de migalhas. Ela precisou apenas seguir o que ela achava certo. E se no final do ciclo ela não conseguisse esse reforço mecânico, essa valorização salarial, ela poderia sair dali e ir para outra empresa, montar a empresa dela, se tornar sócia em uma empresa, porque ela não estava esperando tapinha nas costas, ela estava esperando o resultado. Então, quando a gente para pensar em valorização no ambiente de trabalho, coloca meta, o que tu quer? Porque tu não quer só elogio. Tu quer uma promoção, tu quer um aumento de remuneração, tu quer melhores benefícios, tu quer uma troca de cargo. Tapinha nas costas não alimenta ninguém, da mesma forma que as migalhas não alimentam.